Bom dia, turma. Aqui é a professora Aline de História. Hoje, 2 de junho, 10 horas da manhã, eu estou postando a nossa aula que irá tratar sobre o 6º capítulo, que fala sobre a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo. As aulas anteriores, vocês puderam estar fazendo trabalho, atividades e leitura e assistindo vídeo aula a respeito da Primeira Guerra, da Revolução Russa, temas anteriores também que contribuíram para que essa etapa, né, desencadeasse, que é o fascismo e o nazismo, como lá no período imperialista do século XIX e tudo mais. Então, eu vou trabalhar a aula de hoje, apresentar esse tema para vocês, e vocês vão ao mesmo tempo estar acompanhando no material didático. Isso não limita a vocês a pesquisarem outros vídeos que correlacionem a este tema, até mesmo para que vocês possam ter mais ferramentas de estudo, e isso é muito importante, tá? Outra coisa já de antemão, a aula de hoje, a prática de vocês vai ser apenas o estudo de verdade, o estudo, a leitura, e não vai ter uma prática de atividade. Porque eu penso que vocês estão com muitas atividades, que durante todas as aulas eu estava colocando atividade uma atrás da outra, né? Justamente para complementar um tema, e é bom ter uma atividade, claro. Mas na aula de hoje, como ele é um tema um pouco denso, que trata-se sobre uma fase assim, bem como eu posso colocar, uma fase ditatorial, né, de ditaduras e conflitos e tudo mais, eu peço que vocês pratiquem a leitura do tema, assistir ao meu vídeo e assistir a outros vídeos também. E quando for na quinta-feira, aí sim eu vou entrar com a atividade, vocês já vão estar com essa aula pronta e também com o estudo avançado a respeito do tema, para poder começar a trabalhar as atividades que eu vou ajustar para vocês, tá bom? Pois bem, para falar da Grande Depressão, o fascismo e o nazismo que ocorreu em 1920, é necessário que vocês compreendam que é uma fase onde você vai ouvir e vai ler a respeito dos anos felizes, a Grande Depressão e as guerras pormenores, as guerras que desencadearam determinados processos, New Dawn, né? Que mais? A ascensão do fascismo italiano, ali por Mussolini, o nazismo na Alemanha, através do Hitler, e o fascismo espanhol. Então, nós vamos caminhar nesse processo para compreender todo esse período, né? Porque é bem interessante, gente, porque 1920, anos felizes e depressão junto, como assim, né? Pode-se dar a pergunta. Então, já adiantando aqui na página 3 de vocês, fala assim, ó. Na página 4. Na página 3 está ali mostrando o tema, né, da Grande Depressão, fascismo e nazismo, e uma imagem aqui do Charlie Chaplin imitando, na verdade, assim, a postura de Hitler, né? Mas aí, na verdade, era uma forma de manifestar aquele período assim meio complicado, meio pesado para a época, tá? Então ele acabou que no filme O Grande Ditador de 1940 ele estava ali vestido com este personagem do período nazista. Então aqui diz assim, na página 4: a Europa foi com certeza a região mais atingida pela Primeira Guerra, e já os Estados Unidos saíram do conflito prestigiados e enriquecidos.
Aí continua lá e tal. Mas aí, por que será que a Itália, porque a Europa em si, ela saiu prejudicada? Vocês lembram que antes da Primeira Guerra desencadear, em 1914, com a morte de Ferdinando, né, que dois servos são acusados, né, de terem mandado matar o príncipe. Então, com isso, desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Só que já existiam os conflitos pormenores, né? Lembram lá da corrida imperialista, que ocorreu em meados do século XIX, na fase da Segunda Revolução Industrial, onde todos os países, tanto a Inglaterra quanto a Alemanha, Portugal, Itália, França, enfim, queriam abocanhar ali tanto o continente asiático quanto o continente africano. E no final das contas, quando fizeram lá a repartição, fatiaram a África, a Alemanha se sentiu lesada e prejudicada nessa partida. E aí começou a inúmeros conflitos, e também pela própria repartição, pela falta de respeito com as etnias que ali já viviam, além de ter gerado os conflitos civis na própria África, ainda existiam os conflitos existentes já entre os países, né? Porque eles já não se davam muito bem. A Alemanha era testemunha disso, porque ela não se dava bem com ninguém. Na verdade, ela comprou briga foi com Deus e o mundo, né? Ela comprou briga com a Inglaterra, ela queria o controle marítimo que a Inglaterra tinha. Ela comprou briga com a França, porque na Guerra Franco-Prussiana, ela abocanhou o território lá da Alsácia-Lorena e tirou da França, e a França tinha essa raiva da Alemanha. E, enfim, teve todos esses conflitos pormenores, aí o assassinato posteriormente do Ferdinando, que aí acabou desencadeando a Primeira Guerra de fato em 1914 e perdurando até 1918. Só que antes da guerra, turma, antes de acontecer, mesmo tendo esses conflitos pormenores, a Europa estava passando por um período muito esplendoroso, ou seja, de Fausto, de Belle Époque, ou seja, de desenvolvimento. Mas não só a Europa, quanto os Estados Unidos. Então, ambas estavam, tipo assim, na melhor fase de todos os tempos. Era avanços tecnológicos, era casas que estavam com energia elétrica, era a sessão de cinema nascendo, avanços da própria ciência, como exemplo no caso do Albert Einstein, que ele publicou naquele período a teoria especial da relatividade, as locomotivas, telefones, gramofones. Gente, era um período de esplendor de fato, tanto que eles diziam, até mesmo em relação a Paris, que Paris estava tão iluminada quanto estava o próprio período em si. Era um período iluminado, de esplendor, de riqueza, de desenvolvimento. E aí, de repente, quando desencadeia de fato a Primeira Guerra Mundial, aí eles dizem, né, que todas as luzes de Paris se apagaram. Se apagaram de fato, porque a própria Europa, ela vai sair praticamente devastada dessa guerra. E outra coisa, não sei se vocês recordam, que em 1915 a Itália, ela muda de postura, porque assim, ela a princípio ela ficou na Tríplice Aliança, ela ficou junto com a Alemanha, né? E depois ela muda de casaca, porque na verdade ela é a vira-casaca, a Itália é a vira-casaca, presta atenção, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra. Ela vai para onde está ganhando. Então ela conversa ali, ela conversa com a Tríplice Entente, com a Inglaterra, e a Inglaterra diz assim, olha, vem para cá, que a gente vai abocanhar ali os territórios da Alemanha, e aí tu fica com os territórios. Então ela
rapidamente, tchau, Tríplice Aliança e se manda para Tríplice Entente. O problema é que quando a guerra terminou, que a Alemanha se rendeu, né? Porque a Alemanha acabou que sendo ela foi no final da guerra, ela teve que arcar com todo o prejuízo, né, desencadeado nessa guerra. E aí, sendo acusada como foi a única, né, que prejudicou e tudo mais. Então, a Itália, que acreditava que ia sair, né, ganhando alguma coisa, ela não ganhou nada. Então, assim, a Europa em si saiu devastada, saiu bem prejudicada da guerra. Então, em relação aos Estados Unidos foi diferente, porque quando os Estados Unidos ele entra na guerra, ele meio que ele vai sustentar essa guerra através dos armamentos, né? Ele vai conseguir fazer vendas de armamentos e produzir armamentos, e ele vai estar acompanhando dentro desse processo que houve de Fausto, né? de grande esplendor, ele não vai quebrar. Então ele vai conseguir se manter ali na guerra, mas ao mesmo tempo ele conseguia fazer essas negociações dos armamentos e acabava também contribuindo até mesmo com os altos impostos que ele cobrava e tudo mais. Então quando finaliza a guerra ele estava muito bem, obrigado. Então, o que diz aqui no material de vocês? Na página 4, aí vai comentar assim, os anos felizes. Aí, embora entender o que ele está querendo dizer com essa frase, com essa frase chave, né? Porque foi 1920 foi considerado o período de anos, né? Anos felizes, né? Que vai perdurar até antes da quebra da Bolsa de Valores. Mas calma lá, que já estou me apressando. Diz assim, ó. A década de 1920, a produção industrial norte-americana aumentou em 64%. Recordam que ela estava se dando bem na guerra, né? Ela estava com uma venda de armamentos e a produção a produção não parava, e então ela cobrava impostos, altos preços e aí ela teve mesmo uma produção industrial de um aumento de 64%, quase 100%. Então ela estava se dando muito bem. Aí diz assim, os Estados Unidos era de longe a maior economia do mundo. Para boa parte dos norte-americanos, aqueles tempos foram de prosperidade e otimismo, porque ela vinha já desde, como eu comentei com vocês, desde a fase imperialista, ali da corrida imperialista, se dando bem. Então, por isso os anos de 1920 ficaram conhecidos como anos felizes. Aí diz assim, ó, os altos investimentos em pesquisa científica, que eu comentei há pouco com vocês, né? O uso de novas fontes de energia, a produção em larga escala, ajuda a explicar esse excelente desempenho industrial norte-americano, e fora as armas bélicas e esse desenvolvimento industrial que desenrolou todo esse contexto bem sucedido e econômico que os Estados Unidos estavam vivenciando. Então diz, a confiança nessa prosperidade e a força da propaganda que chegava aos lares por meio do rádio levaram as pessoas a consumirem cada vez mais. Porque veja bem, era um período que eles estavam tudo estava acontecendo já do século XIX para o século XX. Muitas coisas começaram a evoluir, a desenvolver, novos produtos a aparecerem, tipo as locomotivas, os automóveis da época, telefones e rádios. Então, em 1920 foi criada a primeira estação de rádio dos Estados Unidos. E aí eles faziam muitas propagandas, utilizavam o rádio para fazer muitas propagandas que influenciassem o consumo. E eu digo assim, consumo do carro, do primeiro carro, consumo do primeiro telefone. Então eles influenciavam muito a sociedade a comprar. Então, eles diziam que isso ajudaria os Estados Unidos a expandir, a desenvolver economicamente. E a sociedade, né, ia junto, ia nesse consumismo.
Então, aqui no Brasil diz assim, no Brasil, a primeira emissora de rádio, que é a Rádio Sociedade, foi criada já em 1923, enquanto nos Estados Unidos foi criada em 1920, a primeira estação de rádio no Brasil foi em 1923, né? Por Roquete Pinto, no Rio de Janeiro. Aí diz, o rádio inaugurou a era da comunicação de massa e possibilitou o extraordinário desenvolvimento da propaganda. Prestem atenção que as estações de rádio, quando elas estão nascendo nesse período, elas vão ser utilizadas para propaganda, e propaganda em massa. A gente não ouve aquele termo que diz assim, a propaganda é a arma do negócio? Pois é, eles vão utilizar isso, vai virar um processo até mesmo de controle mental, para que a população pudesse cada vez mais estar ali consumindo bens e auxiliando, digamos assim, na expansão e desenvolvimento econômico. Isso se deu nos Estados Unidos e isso também chegou para o Brasil da mesma forma, tá bom? Então, aqui diz, visando o aumento do consumo de bens. Aí tem uma imagem de uma família que vocês vão poder estar verificando, que mostra essa família, assim, todos ali em torno do rádio, né? E ali eles deveriam estar ouvindo o que? Uma propaganda, alguma coisa relacionada ao consumo. E isso era muito comum, era um hábito, né? Quando acabou virando um hábito para os lares, porque imagina, no rádio na época era como se fosse rádio cinema. Então você ouvia, não era somente as propagandas, mas tinham começaram a se ouvir filmes, né? Histórias contadas, como se fossem novelas contadas. Então era dessa forma. E isso aqui atraía cada vez mais esse público para estar ali sentado em volta ouvindo rádio e também ao mesmo tempo sendo manipulados a consumir cada vez mais. E aí diz aqui, ó, nos Estados Unidos, os meios de comunicação de massa da época, rádio, cinema, incentivavam o consumo, dizendo que consumir ajudaria os Estados Unidos a continuar crescendo. Possuía o último modelo de carro, geladeira, aquilo que eu falei, né? Os bens, eles apresentavam os bens e faziam maior propaganda, fazendo com que essa população sentisse a necessidade de comprar e ambicionasse ter, digamos assim. Então, isso acabou constituindo o estilo de vida do país americano, entendeu? E a questão do grande consumismo. E em relação aqui à Grande Depressão, que vai acontecer. Esses anos felizes, né, que eu acabei comentando aqui com vocês, eles também foram acompanhados de grande investimento e altos e fortes investimentos na Bolsa de Valores, né? E essa bolsa de valores, assim, ela atraía um lucro muito fácil, porque quem fazia investimento nessa bolsa tinha um retorno esplendoroso. Então, parecia ser muito bom, parecia estar sendo muito fácil, porque eles estavam fazendo investimentos altos e tendo um retorno acima da média. Então, muitos empresários eles acabavam aumentando os preços, né, das ações, das empresas e tudo mais, e isso posteriormente vai dar maior rebuliço. Olha aqui que diz o material de vocês. A prosperidade dos anos de 1920 nos Estados Unidos foi acompanhada por uma febre de investimentos na Bolsa de Valores. As pessoas compravam ações, esperavam algumas semanas e então as vendiam com um grande lucro, né? Eles faziam uma compra dessas ações e aí posteriormente se dava um prazo para depois eles retirarem esses investimentos em cima daquelas ações que foram vendidas, e isso estava mega funcionando para a época. Então, quem aplicou $100 em março de 1928 em ações da General Electric, que era uma grande empresa da época, e quem aplicou nesse período de março de 1928, quando foi em setembro do ano seguinte, já de 1929, as vendeu por 300. Ou seja, né?
um lucro bem acima, né, da média. Então, atraídos pelo lucro fácil, muitos empresários aumentavam artificialmente os preços das ações de suas empresas na bolsa. Então, o que começou a ter? Uma especulação, né, sem limite, porque parecia estar sendo muito fácil lançar uma ação, jogar um valor e depois arrecadar um montante em cima. Então, isso estava tendo um retorno muito grande para esses investidores, né? Essa especulação começou que aparentemente dá um bom resultado. Então, parecia que tá tudo muito bem. Só que diz assim, o crash, ou seja, o crash de 1929. E aqui, assim, em relação a essa fase, vai falar assim, com essas altas constantes no final dos anos 1920, os preços das ações já não correspondiam à situação real das empresas, né? Até que, em um dado momento, uma grande empresa, ela faliu. E quando os investidores correram para vender suas ações, descobriram que não havia compradores para elas. Então, em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, os preços das ações começaram a despencar, já que não tinha compradores, né? A empresa também faliu. E aí, o que levou ao crash, que seria essa quebra, né? A quebra da Bolsa de Valores. Na semana seguinte, iniciava-se assim a Grande Depressão. Então, gente, o que aconteceu? Eles estavam fazendo grande investimento nas bolsas de valores, as empresas e tal, só que eles estavam especulando valores, assim, especulando valores e vendendo ações e tendo um retorno muito alto. Só que chega um momento que não se sustenta, né? A empresa, ela quebra. Não há mais compradores para essas ações dessas empresas, não há mais compradores, e aí acaba que quebrando de vez, dando a quebra da Bolsa de Valores. Observem que, lembrem que quando nós comentamos o assunto que tratou sobre aqui no Brasil, como estava a questão da monocultura, que era aquele período, né, que São Paulo estava produzindo café, muito café, e aí de repente ele tem ele faz faz um negócio com os convênios de Taubaté, que era justamente porque estava tendo um acúmulo de café, que foi o acúmulo da superprodução. Por que aconteceu isso? Justamente porque quem comprava uma boa parte da produção de café era os Estados Unidos. Só que olha o que aconteceu em 1929 com os Estados Unidos. Houve a quebra da Bolsa de Valores. Então eles não tinham mais, pelo menos nessa fase, eles não tiveram condições de comprar mais café do Brasil. E então o que o Brasil fez? Começou a estocar. Então foi uma crise de grande produção, porque não tinha para quem vender, não tinha compradores. Enfim, o mercado em si estava quebrado economicamente. Então, essa fase da Grande Depressão, ela ficou conhecida como uma fase complicada e difícil que o próprio capitalismo vivenciou até 1933. Então, apontam-se algumas razões para que essa fase, né, a Grande Depressão, tivesse desencadeado, né? Mas tá, tudo bem, houve a quebra da Bolsa de Valores, mas por quê? O que se sujeitou? O que fez de fato desencadear a quebra dessa bolsa, né? Então aqui vocês vão ver, né, que eles colocaram apontaram alguns aspectos que possivelmente contribuíram para essa fase, que seriam a concentração de riqueza nas mãos de poucos, né? Ou seja, grandes empresas, elas estavam tendo ali um retorno dentro do mercado. E as pequenas empresas? As pequenas empresas não conseguiam acompanhar, né? Elas não conseguiam deliberar esse momento econômico e acompanhar esse momento econômico. Então, essa concentração de riqueza na mão de poucas pessoas
fez com que uma grande massa ficasse prejudicada. E tem outrora que quando se conserva muito na mão de poucos, se uma massa maior está prejudicada, uma hora vai atingir essa massa que está com o poder nas mãos. Uma hora não tem como. Uma hora vai chegar para eles, né? Porque eles não vão conseguir sustentar aquele mecanismo só para eles. Não tem como, entendeu? E aí é um dos motivos, né? Que é a concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas. A outra seria a própria crise agrícola, porque, assim, tendo em vista que os anos felizes, né, que é esse período de 1920, eles estavam totalmente ligados à indústria, né, ao processo industrial, e não estavam ligados à agricultura. Então, a própria agricultura, ela já estava na crise. Ela já estava vivenciando a crise nos anos felizes, né? Porque, ou seja, os olhos estavam voltados para as grandes indústrias, para as especulações com a Bolsa de Valores, e não para a agricultura. A parte agrícola já estava na crise faz tempo, já estava vivenciando a crise, então só fez se juntar todo o bolo, né? E assim, aqui outra coisa, outro item que colocam aqui para vocês, que a concorrência que a Europa passou a fazer com os Estados Unidos no mercado internacional, porque assim, a Europa ela também estava buscando se alavancar, né? Ela saiu devastada, mas devastada ela não iria ficar. Então é um período que ela também estava buscando se alavancar. Tanto que vocês vão ver, né? A própria Itália ali se movimentando, mas com um teor totalmente fascista. Então isso tudo nós vamos estar discutindo. Deixa eu virar aqui a página. E aqui fala, né? Faz um pequeno resumo para falar um pouco sobre a crise da superprodução, que diz assim, ó: a concentração de riqueza, a concorrência europeia, reduzindo o mercado dos produtos americanos, e a crise agrícola contribuíram para que houvesse muito mais mercadorias do que pessoas com dinheiro para comprá-las. Porque, gente, vamos combinar, né? O povo era a maioria em si, a concentração de dinheiro estava na mão de poucos, a concentração da riqueza estava na mão de poucos. Então, quando estourou a bolsa de valores, e mais a crise agrícola que já existia, mais a crise social que já era existente, tudo isso aí se transformou numa muvuca só. Então, houve, evidentemente, assim, a crise de superprodução. Todos os produtos que estavam sendo fabricados começaram ali a acumular, porque não tinha comprador, não tinha dinheiro, o povo estava quebrado, né? Vamos combinar, né? E aqui diz assim: os agricultores começaram a perder suas terras por não ter como pagar as dívidas com os bancos, porque o que acontece? Como os agricultores eles estavam sofrendo essa crise, essa falta de com quem negociar, né? Eles começaram a negociar com os bancos, porque eles precisavam movimentar, eles precisavam ter algum tipo de investimento. Só que outrora, quando teve a crise total, que foi essa crise de 1929, eles ficaram em dívida com o banco, porque assim já não tinha mais de onde tirar e nem como reverter a princípio essa situação, tá? Então acabou que muitas indústrias também começaram a falir nesse período, e outras que não faliram, mas tiveram que diminuir a sua produção, enfim. Acabou que acontecendo muito desemprego e as pessoas acabavam que consumindo menos, porque eles queriam que consumissem mais. Lembra das propagandas e tal, e no rádio, tudo, tentando controlar e manipular as pessoas, mas acabou que esse período, essa fase, vai ser uma fase muito complicada para todos que estão nesse contexto. Então, o governo norte-americano, por sua vez, ele diminuiu ao máximo as compras do exterior, né? Então, ele acabou que
para tentar contornar a situação, ele para de fazer as negociações externas, né, com o exterior, inclusive com o Brasil. Foi o caso que ele comprava, né, bastante café, mas aí parou de comprar, e aí o Brasil passou também pela fase da crise de superprodução, porque o principal comprador era os Estados Unidos, ele não tinha como comprar. Então, ele, para tentar reverter, ele faz, né? Ele suspende essas compras, né, com o exterior, ele corta investimentos externos e parou de fazer empréstimos também. Tipo, não tinha como fazer mais empréstimos, pelo menos não nessa fase. Então, com isso, a crise ela acabou se agravando e acabou atingindo, assim, outros países, né? E aqui tem um pequeno texto de Robesbal que diz assim: no pior período da depressão, de 1932 até 1933, 22% a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da alemã não tinha emprego. Em percentual aqui ele colocou. Entendeu? Então era uma fila imensurável de desempregados para esta época, tá? Então vocês vão ver até imagens aqui de uma fila gigantesca de pessoas procurando abrigos, porque elas acabaram que ficando desempregadas e não tendo onde se estabilizar e morar e levar uma vida mais digna, digamos assim. Vamos avançar aqui na página 7, tá, turma? E os mais atingidos, gente, dessa crise toda, apesar das grandes empresas, algumas empresas também terem quebrado, outros terem diminuído essa produção, sempre os mais atingidos são as pessoas com as classes menos favorecidas. São aqueles que eram empregados e que perderam o emprego, são aqueles que já eram desempregados e se veem numa condição ainda pior, né? E numa condição ainda mais desumana. Então, tudo isso, tipo, até para os músicos da época, por exemplo, que produziam um disco na época quando era um momento que ainda, como eu posso colocar? Eles ouviam músicas que eram músicas de fato, com uma construção sonora muito bem elaborada, e aí eles acabaram tendo que suspender as vendas porque não tinham compradores. Então até os músicos, os artistas desse período também começaram a quebrar, assim, financeiramente, né? Então, e aí é quando vem o Neil Dow, tá? Que diz assim: enquanto a crise se alastrava pelo mundo dos Estados Unidos, em 1932, o líder do Partido Democrata, Franklin Delano Roosevelt, foi eleito presidente da República. Então, ele se tornou o presidente norte-americano, o presidente dos Estados Unidos em 1932. Então, sua equipe econômica adotou então as ideias do economista britânico John Maynard Keynes, que tinha previsto a crise e propunha soluções para enfrentá-los. Então, ou seja, eles vão comprar uma ideia, né, de um economista, Keynes, que ele já tinha previsto essa crise de 1929, ele já vinha alertando, porque quem estuda economia compreende muito mais esse contexto, né, essa fase econômica, nesse período financeiro e tudo mais. Então, eles fazem já uma previsão de como é que vai, uma previsão às vezes em alta escala ou baixa escala, ou então de curto a longo prazo, né, para saber de como é que vai estar o contexto e as fases econômicas. Então ele previu que ia ter algo muito ruim, ou seja, ia ter uma crise que poderia se estender até para outros países. Então ele acabou que foi compradas as ideias desse economista e aplicados dentro dentro do governo desse presidente, do Roosevelt, tá bom? Para que eles pudessem juntos, de repente, buscar sanar e resolver, então,
pelo menos evitar uma piora, né, nessa fase. Aí diz assim, ó, Keynes defendia que os Estados Unidos deveria intervir na economia, fazendo investimentos maciços e planejando-os de modo a garantir o emprego. Assim, no início do seu governo, Roosevelt, que era o presidente, lançou o New Deal, ou seja, um novo acordo, um acordo que vai tentar de uma forma gerenciar este momento econômico. E entre as suas principais medidas dentro deste acordo estava o investimento maciço em obras públicas, né? Ou seja, seria um investimento bem alto, um investimento de 4 milhões de dólares na construção de usinas hidrelétricas, barragens, pontes, hospitais, escolas, aeroportos. Então, essas obras, chegando a essas obras, teriam dois pontos positivos. As obras iriam existir de fato, né, como escolas, hospitais e tudo mais, e a mão de obra viria junto, que era a mão de obra que estava mesmo na pindaíba, digamos assim, né? São aquelas pessoas que outrora tinham perdido o emprego, ou que outrora eles estavam já prejudicados por essa fase conturbada. E aí, tipo, meio que iria sanar uma parte aí desse desemprego geral, praticamente assim, em relação à classe menos favorecida. Outro aspecto, outra medida seria a destruição dos estoques dos gêneros agrícolas. Quando é destruição, é queima mesmo, como fizeram aqui no Brasil. Não sei nem se eu comentei isso na aula anterior com vocês, que tratou sobre o café. Que eles queimaram, né? Queimaram boa parte do estoque. Então, tipo, não tinha o que fazer, não vai ter comprador nesse momento. Esse negócio vai só acumular aí. Então, bora queimar. E aí, aqui diz, ó. A destruição dos estoques dos gêneros agrícolas, que aconteceu por quê? Por causa da crise de superprodução. Superprodução é a produção de muita coisa que tem lá e não tem comprador. De muitos produtos lá e não tem comprador, né? E aí diz, de quais gêneros agrícolas? Algodão, trigo, milho, e tudo isso a fim de conter a queda de seus preços. Então, eles fizeram a destruição desses estoques. A proposta era para destruição. Então, aqui diz a outra medida, o controle sobre os preços e a produção para evitar a superprodução na agricultura e na indústria. Então, ou seja, eles iam ali controlar, na medida do possível, o valor. Eles já tinham queimado boa parte do estoque. Então, controlar ali para tentar mediar, para que essa venda pudesse ser alcançada numa margem que não desse prejuízo. Tá bom? E a diminuição da jornada de trabalho. Isso aqui, para a época, de certa forma, foi uma vitória até, né? Digamos, porque vamos combinar. O trabalho nas empresas, nas indústrias, nas fábricas era um trabalho exaustivo. Então, diz aqui, a diminuição da jornada de trabalho com o objetivo de abrir novos postos. Além disso, fixou seu salário mínimo, criou seu seguro-desemprego, e o seguro velhice para os maiores de 65 anos. Então, tipo, isso aqui foi algo positivo para a época, tá? E todas essas medidas adotadas pelos Estados Unidos, pelo presidente Roosevelt, dentro das concepções do economista Keynes, era justamente para tentar alavancar novamente economicamente os Estados Unidos. Estavam passando por uma crise bem ruim. E acabou externando essas crises aos demais países. Então, fizeram a diminuição da jornada de trabalho, né, e tal. Então, essas medidas, com essas medidas, o desemprego acabou diminuindo, porque teve as obras públicas que eles começaram a construir e tal, e aí garantiu emprego para essa população, para boa parte ali da população que outrora estava desempregada. A indústria e a agricultura recuperaram-se parcialmente, né, começaram a voltar. E fora também que essas medidas de emprego para essa população já garantiu alguma coisa, tipo, já tinha um salário mínimo fixado, que outrora não tinha, uma jornada de trabalho mais amena, né, mais justa, assim, para a época, né?
E, e assim, acabou que contribuindo para que começasse a alavancar, né, novamente os Estados Unidos. E aqui mostra, tipo, a renda nacional dos Estados Unidos, eles colocam uma tabela, como é que estava em 1929 e como chegou em 1934. Então, tipo, em 1929, a renda estava em 87,4 e em 1935, por exemplo, estava em 56,8. Aí ele vai mostrando cada fase, né? 1930, 36, 31, 37 e tal. E vai mostrando assim cada a fase positiva e a fase negativa e o momento ao qual os Estados Unidos ele volta novamente a um nível até superior ao de outrora, né? Tipo, em 1940 ele chegou a 81,3, assim. Então, acabou que conseguindo vencer essa Grande Depressão. E aqui diz, no resto do mundo, os efeitos da Grande Depressão levaram milhões de pessoas a ficar sem trabalho e sem esperança. Essa situação favoreceu surgimentos políticos autoritários que acusavam as democracias liberais a serem incapazes de resolver os seus problemas da população. Para esses políticos, a solução era um governo forte, dirigido por um líder único, que fosse uma espécie de salvador da pátria. Então, essa solução tinha um nome, que era o próprio fascismo. E aí o fascismo ele vai acontecer na Itália, tá? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu já entro nessa parte para... Eu vou comentar só até aqui a página 9. Porque aí quando for na próxima aula, a de quinta-feira, vocês vão entrar com atividade, eu vou entrar com o desfecho desse assunto, tá? Mas aqui diz assim, ó, o fascismo na Itália. Olha, e turma, quem estava à frente deste fascismo, a ascensão do fascismo na Itália era o Mussolini. Nós vamos saber um pouco desta figura, né? Diz assim, ó, após o fim da Primeira Guerra, a Itália amargava grandes perdas materiais e humanas e devia somas elevadas aos banqueiros norte-americanos e ingleses. Que é assim, aquilo que eu falei para vocês. Ela começou a guerra como? Na Tríplice Aliança. Depois ela pega, muda a casaca, vira a jogada. Ela se manda para a Tríplice Entente, porque aí ela tem... Quem fazia parte da Tríplice Aliança com ela era a Alemanha, recordam? E quando ela vai para a Tríplice Entente, é porque ela foi influenciada pela Inglaterra, e a Inglaterra disse, vem pra cá, porque a gente vai pegar e vai abocanhar territórios da Alemanha. Aí ela pega, muda de lado. Isso em 1915. A guerra perdurou até 1918. Mas com o fim da guerra, que a Alemanha ela se rende e tudo mais, esses territórios não chegaram na mão da Itália. Então ela já amargava, por isso diz aqui, ó, ela amargava grandes perdas materiais, porque assim, ela estava na guerra, perdeu o contingente, né? Perdeu os seus soldados, muita gente morreu, ela gastou ali o que não tinha para se manter nesta guerra e no final não ficou com nada. E ela estava do lado dos vencedores, né? Ela estava do lado partiu para o lado dos vencedores, mas acabou que ela não abocanhou nada. Então acabou que tendo o quê? Desemprego alto, a Itália estava passando por um período muito difícil e fora também que muitas pessoas morreram na guerra e fora o descontentamento da população mesmo e vários outros pormenores que faziam com que a Itália estivesse mesmo destroçada. Então, aqui diz, muitos italianos reclamavam de seu país,
não ter ganhado territórios. Lembra que os territórios prometidos pela Inglaterra, que queria pegar os territórios da Alemanha e ceder para a Itália, mas isso não aconteceu. Aí diz, ó, reclamava de seu país não ter ganhado territórios, apesar de ter lutado ao lado dos vencedores. Não ganhou, porque já viu a guerra ali, como é que se diz? É um jogo de cintura, né? Eles fizeram vários acordos, pegaram aliados, mas nem todos saíram ganhando, mesmo estando lá dos vencedores. Aí continua aqui o texto, diz assim, ó, na página 9. Neste contexto, o ex-combatente italiano Benito Mussolini, de 1883 a 1945, se lança na política. Então, é tipo assim, ele se candidata na política, tá? Então, Mussolini foi o professor primário, vai falar um pouco aqui da vida dele, da retórica dele e tal. Mussolini foi o professor primário, jornalista, defensor do socialismo, mas quando ele chega, né, ele abandona essa ideia já lá por 1919, porque ele vai fundar o Forze Italiane di Combattimento. Não sei se a pronúncia é assim, mas isso quer dizer que é um movimento nacionalista e antiliberal que atuava por meio de esquadrões armados liderados por ex-oficiais e integrados por jovens ricos e por marginais. Então, assim, vai ser um período ditatorial também, né? E fascista. Então, ele usava, assim, vários slogans para imperar, assim, um teor nacionalista, só que um nacionalismo exacerbado, e ao qual a população em si vai ser ali como peças-chave do controle desse fascismo. Aí diz assim, ó, uma característica importante do fascismo é o nacionalismo extremado, ou seja, exacerbado, exagerado, ao extremo, ao qual a população ela se via assim como se fosse um boneco, um fantoche, controlado ali pelo representante maior do fascismo, no caso Mussolini. Aí diz, os fascistas defendiam a necessidade de uma nação forte, unida, sem luta de classes. Ou seja, isso quer dizer que ninguém poderia reclamar, que ninguém poderia falar mal do governo, né? Sem lutas de classes. A fim de que a Itália revivesse as glórias do antigo Império Romano. Veja o que diz Mussolini. Aí aqui tem um trecho que é uma coletânea de documentos históricos para o primeiro grau, que é de onde foi extraído, né, as informações. Aí diz assim, o fascismo não crê nem na possibilidade, nem na utilidade de uma paz perpétua. Ou seja, de uma paz que perpetuasse, uma paz que se externasse. Ele não vê, ele diz, não tem negócio de paz não, aqui não tem esse negócio de mansidão. Só a guerra leva a um máximo de tensão todas as energias humanas e marca com um sinal de nobreza os povos que têm coragem de afrontá-la. Para nós fascistas, a vida é um combate contínuo e incessante. Imagina, ele estava bem dizendo assim, ó, meu filho, você aqui vai viver sob o meu controle. Na hora que eu mandar guerrear, vai ter que guerrear. Na hora que eu mandar conflitar, vai ter que conflitar. Não tem paz, não. Aqui vai ter que defender o nosso regime, né? Que é esse regime fascista. E aí diz, o princípio essencial da doutrina fascista é a concepção de Estado. Aí olha o que diz, tudo no Estado, nada contra o Estado. Então, tudo está no Estado, mas quem está no Estado, inserido nesse Estado, não pode ir contra o Estado. Nada contra o Estado. Tudo no Estado, ou seja, tem alguém controlando tudo no Estado, mas quem está abaixo não pode contra o Estado. Tá? Não pode contra o Estado. E aí diz, tudo no Estado, nada contra o Estado. Nada fora do Estado. Então, ou seja, está tudo no Estado.
Não pode vir nenhuma ideia perpetuar de fora do Estado. Então é tudo um controle de quem representa esse próprio Estado, que era o próprio Mussolini, o próprio sistema fascista. E diz assim, o indivíduo está subordinado às necessidades do Estado, tá? E à medida que a civilização assume formas cada vez mais complexas, a liberdade do indivíduo se restringe cada vez mais. Não pode ter luta de classe, eu não posso manifestar. Não é que nem hoje que a gente vai na rede do Facebook e fala lá, blá, 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 um monte de coisa, não é não? Usa as redes sociais, usa a tecnologia, que tu fala aqui, já estão sabendo lá no outro lado. Aqui no Mussolini, nesse período fascista, não poderia nada se alavancar contra o Estado. É tudo do Estado, mas ninguém pode ir contra o Estado. E nada de fora pode adentrar neste Estado. Ok? Porque existe alguém que está dominando esse Estado, que é o próprio representante fascista. E aí diz: o indivíduo está subordinado às necessidades do Estado, né? O Estado manda e desmanda. E à medida que a civilização assume formas cada vez mais complexas, porque era um governo que não dava nem para entender direito como funcionava. E diz assim, a liberdade do indivíduo se restringia, ou seja, a liberdade parecia ia sumindo assim, não tinha muita liberdade para coisa, tá? Não, praticamente era inexistente a palavra, o termo liberdade nesse contexto do fascista. Então, a liberdade do indivíduo se restringia cada vez mais. Aí o Mussolini falando, né? Nós representamos um princípio novo no mundo, representamos a antítese nítida, ou seja, a antítese é como se fosse um paradoxo, não é bem um paradoxo, mas é um contraponto. É uma antítese nítida, categórica, definitiva da democracia. O que ele quer dizer? Uma antítese, um paradoxo dessa democracia, que essa democracia é a democracia defendida na concepção fascista. E por que é paradoxa? Porque quando se fala democracia, a impressão que a população está junto, que é algo democrático, eu vou poder me manifestar. Então era uma antítese mesmo, era um paradoxo mesmo, não tinha um equilíbrio, porque a população estava aqui e o governo estava acima de tudo, ele estava controlando tudo, inclusive o povo. Então o povo não conseguia se manifestar e nem podia. Então era um paradoxo, por isso que diz aqui, ó, nós representamos um princípio novo no mundo, representamos a antítese nítida, categórica, definitiva da democracia, da monarquia em suma, dos imortais princípios de 1789, no século XVIII. Então, ou seja, a democracia que a gente conhece não é essa democracia que ele estava falando aqui. Essa democracia, ele estava dizendo que era uma antítese, ou seja, você não poderia ter uma concepção, algo que fosse diferente do que estivesse dentro dos ideais fascistas. Turma, esse assunto é um assunto, por isso que eu estou dizendo, ele é denso, porque ele é necessário leitura e releitura, leitura e releitura. Eu parei aqui na página 9, tá? Tem aqui um dialogando, eu ainda não quero que vocês façam, eu não quero que vocês se prendam a responder agora, eu quero que vocês se prendam a entender este assunto. Então, assistam novamente essa aula, reassistam se for necessário, pesquisem novas aulas, só colocar lá a Grande Depressão, nazismo e fascismo, que vocês vão ver que vai bombar de aula. E tem muitas aulas bacanas, só saibam filtrar. E leiam bastante material de vocês até quinta-feira, no nosso próximo encontro, ao qual vocês estarão fazendo a atividade. Tá certo? A todos, bons estudos.